vamos falar um pouquinho aqui com o Simão. O Simão vai entrar diretamente da Alesp agora. Vamos falar sobre esses assuntos aí, que são assuntos que não podem ser esquecidos. A gente tem uma polícia extremamente violenta no país, e em São Paulo tivemos aí a maior chacina desde o Carandiru. Boa tarde, Simão. E aí, Helder, tudo bom? Tá me ouvindo? Tá, estamos ouvindo aqui, tá perfeito. Opa. Tudo bem, César? Tudo bom, obrigado Simão? Pela oportunidade de estar aqui com vocês no Galãs Feios. E corri lá do plenário para cá, está um debate aqui forte por conta de que hoje parece que um policial federal foi baleado lá embaixo, então a bancada da bala aqui está assim, alucinada, exigindo que o governador coloque a rota nas ruas, de todas as ruas de São Paulo, sem precisar de operação especial e querendo que eles autorizem a retirada das câmaras dos policiais, né? Porque eles, como o Tarcísio prometeu isso na campanha, né? Então eles aproveitam esses episódios para exigir, que foi uma promessa do Tarcísio para os policiais, né? Como ele recuou, então eles usam esses episódios para tentar que a polícia tenha esse recuo aqui, né? Então, hoje o debate aqui pegou um pouco nesse assunto, né? Embora a gente está aqui dizendo que precisa investigar esse esquema do Renato Feder na Secretaria de Educação, né? Que hoje saiu mais um escândalo, acredito até que vocês já abordaram esse assunto do Renato tá comprando 15 milhões de reais, 200 milhões de livros, né, sem licitação, né? Um esquema que se soma aos outros esquemas que ele está implantando na Secretaria de Educação, né? Mas é isso, Helder. E esse tema do Guarujá ainda está reverberando fortemente aqui. A semana passada, nós, da bancada do PT, do PSOL, mais a Defensoria Pública, mais a ouvidoria da polícia, né, mais o CONDEP, estivemos lá no Ministério Público, que é o órgão que tem que fiscalizar, autorizar essas operações da polícia, né, um órgão fiscalizador também da ação da polícia, para dar uma perguntada para o doutor Sarrubo. Escuta, vocês tiveram acesso às imagens das câmeras? Elas estão disponíveis? Podemos ter acesso? Vocês tiveram acesso aos laudos do IML, ou os laudos periciais ali que foram feitos das mortes, né? E para nossa surpresa, César Helder, o doutor Sarrubo, que é o Procurador-Geral de Justiça, disse que aquela operação feita pela polícia lá no Guarujá não pediram autorização para o Ministério Público e nem pediram para o Ministério Público acompanhar, né? A operação em si já é ilegal, Simão. Então, ela deveria ter passado por esse procedimento. Eles atropelaram, assim, eles estão numa linha de que se dane, né? Matou um policial nosso, então agora é operação vingança, na verdade, né? Não é uma operação baseada na lei, baseada na legislação, né? E agora vão tentar esconder as informações, né? Vão tentar ganhar tempo para cair no esquecimento, até que outro tema entre na pauta, né? E o nosso papel é cobrar informações e cobrar esclarecimentos do governo do Estado, porque muitas famílias ali estão... muitos casos, né? A gente tem... nós temos informações de que aqueles mortos que a polícia fala que eram bandidos, traficantes, etc., eram pessoas pobres, né? Trabalhadores que não tinham qualquer envolvimento com o tráfico, né? Mesmo muitos não tinham passagem pela polícia, e mesmo que tivesse a passagem pela polícia, você sabe que às vezes isso não não é autorização para que ele seja visto com desconfiança e depois morto, né? Muitas vezes torturado, né? Então, essa operação ela está cheia de ilegalidades e não é por aí, né? Esse tipo de polícia não deve fazer justiciamento, né? Ela tem que agir para fazer justiça, mas de acordo com a lei, né? Essa é a exigência mínima que a gente faz, né? Ô, Simão, pode falar, César.
Simão, prazer, querido, falar contigo. Esse tema me é muito caro e eu vou aproveitar aqui, considerando que você é mestre em sociologia política, para ouvir a tua reflexão acerca do tema. Me parece, eu venho fazendo essa análise, que a esquerda tem uma certa dificuldade de falar sobre segurança pública. Porque, em alguma medida, falar de segurança pública significa que você tem que falar de repressão, que você tem que falar de medidas mais enérgicas, ainda que a gente trate o tema da segurança pública de uma maneira muito mais integral e muito mais razoável do que a direita, tanto a direita liberal quanto a extrema-direita geralmente fazem. Existe um quê de repressão e de medidas que não agradam a esquerda, sobretudo a esquerda mais ortodoxa, mais tradicional. Agora, o problema de não endereçar esses temas é que a extrema-direita vai se apropriar dessa pauta, principalmente para as municipais no ano que vem e para as eleições majoritárias de 2026. Então, não existe nenhuma grande medida do governo federal, pelo menos, como, por exemplo, foi o Fome Zero, na seara da segurança pública. Não existe nenhuma grande iniciativa, nenhum grande projeto que seja capaz de dar conta desse tema de uma maneira mais incisiva. Como é que você sente isso, Simão? Você acha que isso é necessário? Você acha que a esquerda precisa, de alguma forma, se apropriar desse tema e fazer proposições mais objetivas nesse sentido, ou você acha que a forma como o tema está sendo conduzido pelo governo federal é adequada e deve dar conta de seguir o que está acontecendo aí, por exemplo, no Guarujá e esse tipo de coisa? Ô César, eu acho que, assim, historicamente, as polícias, né, as forças de segurança foram utilizadas pelas classes dominantes, pelos governos que defendiam os interesses das classes dominantes, como um braço de reprimir, né, as revoltas, reprimir as reivindicações, né? Olha o que aconteceu na ditadura militar, né? A polícia foi utilizada para perseguir a guerrilha, para perseguir os opositores daquele regime, né? Que era cruel, que matava, que torturava. Então, de fato, a esquerda passou a ter uma posição a favor, sempre foi, né? Direitos humanos sempre foi uma bandeira nossa, respeito aos direitos humanos, a promoção dos direitos humanos. Só que uma face visível do Estado no desrespeito aos direitos humanos, a polícia sempre foi usada, né, para perseguir, para matar, às vezes para torturar. Então, criou-se, de fato, um distanciamento, né, entre as organizações de esquerda com esse tipo de polícia, né, essa instituição. E defendemos bandeiras assim, difíceis de entrar, vamos dizer assim, no debate público, né, que é a desmilitarização das polícias, né, criar outro tipo de policiamento, né? Eu lembro que uma iniciativa muito boa foi feita pela Câmara dos Deputados, que criou uma comissão de especialistas para estudar o que seria uma polícia cidadã, né? Seminário que durou bastante tempo. Eu me lembro que foi o deputado Paulo Teixeira, hoje ministro do Desenvolvimento Agrário, que coordenou esses trabalhos, né? E saiu até uma publicação. Pena que eu não tenho aqui, mas eu me comprometo a, numa outra ocasião, passar para vocês. Saiu um belo livro chamado Polícia Cidadã, Segurança Pública Cidadã, né? Que era justamente isso, ou seja, numa sociedade conflitiva como a nossa e tal, você precisa de policiamento, né? Você precisa ter uma polícia bem equipada, uma polícia inteligente, né? Você precisa, mas assim, uma polícia que seja amiga da população, uma polícia que, né, reprime o crime. Agora, precisa ser uma polícia também inteligente, né? Então, qual é o grande problema nosso, né? É que você olha o que aconteceu aqui em São Paulo e olha o que o Tarcísio está fazendo. Reforça a polícia militar, essa polícia repressiva, né? E a polícia que deveria ser a polícia da inteligência, que é a polícia civil, né? Essa é meio desprezada. Aqui há uma separação, né? Em São Paulo sempre teve conflito, polícia civil, polícia militar. Olha o que o Tarcísio, por exemplo, fez agora. Ele mandou um projeto de reajuste salarial privilegiando a polícia militar,
em detrimento da Polícia Civil. A Polícia Penal nem entrou na parada, não é? Deu 0 de aumento, né? Nós temos uma defasagem na polícia aqui em São Paulo, que assim, você tem um déficit de 10 mil policiais militares e 15 mil policiais civis, né? E a Polícia Civil meio sucateada. Por exemplo, por isso que a Polícia Civil não consegue elucidar crimes, né? Aqui em São Paulo, 5% dos crimes são elucidados, o resto fica por aí, né? Então, nós precisamos ter uma polícia que tivesse investimento em inteligência, né? Olha o que acontece, por exemplo, 36% dos crimes relacionados a celular, golpe, roubo de celular, golpe pela internet e tal, 36% do que acontece no Brasil são casos aqui de São Paulo, né? Mas quase nada é feito para você enfrentar essas quadrilhas e tal, né? Então, o discurso fácil da direita, da extrema-direita, é bandido bom, bandido morto, rota na rua. Hoje é que um dos deputados, o Conte Lopes, subiu na tribuna para dizer rota na rua, aquele discurso do Maluf, né, de tempos atrás. Mas eles não querem. Então, isso aí tem apelo eleitoral, né? Tem apelo, a gente sabe, né? A população às vezes se cansa de ser assaltada, de ter problema. Todos nós temos carro roubado, etc., né? Então, a população se cansa e acaba se apegando nesses discursos mais fáceis, né? Mas, de fato, a gente tem uma dificuldade, sim. Eu acho que nós precisamos trabalhar melhor isso, né? Mesmo eles jogam que defender direitos humanos é defender bandido. E, às vezes, a gente fica na defensiva, né? Com esse discurso da extrema-direita, todos os parlamentares da direita. E, na verdade, não é isso, né? Defender os direitos humanos é defender, inclusive, os direitos humanos dos policiais, né? O salário decente para ele, dele ter uma moradia, dele não precisar esconder a farda quando chega em casa, né? É uma polícia bem armada, bem equipada. Agora, uma polícia que haja de acordo com a lei, né? Essa é a nossa dificuldade. Não vamos passar pano na cabeça de bandido ou de quem age errado. Mas esse aí é a justiça que tem que dar conta, né? A polícia tem que prender, né? Levar para a justiça julga, prende, vai dar punição. Agora, não é o policial que tem que se auto-autorizar para dar a punição, que é a pena de morte, né? E, às vezes, acontece que se você começar a liberar isso, os caras vão começar a matar aquele que é um adversário dele, é um cara que ele não gosta, porque ele sabe que vai ter uma proteção, né? E aí não dá, e aí é uma perda de controle, como eu acho que aconteceu aqui, né? Embora eu tenha um sentimento que o Tarcísio ficou meio rifado nisso, o capitão Derrite, eu acho que ele comandou e estava por trás dessa operação, né? Eu acho que polícia... olha o caso da Bahia, por exemplo. Ali o governo está refém da polícia, né? Aqui não, eu acho que não é refém. Aqui há um comando, né? Há uma orientação para que isso ocorra, né? Como o governador defendeu rapidamente, né? Agora, Helder, qual que é a minha preocupação? Eu ouvi um relato, nesta reunião que nós participamos, de que um dos 16 mortos lá no Guarujá era um rapaz chamado Jefferson Júnior, que ele era um usuário de droga, São José dos Campos, lá do Vale do Paraíba, e que saiu de casa por todos os problemas e vivia aqui na estação Tietê, né? E a família, todo dia, a família apresentou para a Defensoria Pública para esclarecer que eles estavam indignados como que ele apareceu morto, com a ficha de que tinha 2 pistolas, estava carregado de drogas e tal, né? É um dos mortos. Mas esse cara, ele frequentava aqui e a família todo dia depositava R$15 na conta dele, e ele sacava no caixa eletrônico lá do terminal Tietê. Era uma forma da família controlar ele e tal, já que eles não conseguiam... Tem exagero, né, no consumo de drogas. De repente, esse cara sumiu e a família observou que ele não usou o dinheiro que tinha sido depositado, né? E ele usava esse dinheiro para comprar uma droga ali e tal, às vezes até comprar um lanche, né? Mas ele, para a família dele, jamais ele tinha condições de comprar uma passagem e parar no Guarujá, mas ele apareceu morto lá no Guarujá,
com essa ficha, né? Então, assim, nós pedimos que o Ministério Público investigue este caso, né? Aliás, o doutor Sarrubo nos prometeu que todas as 16 mortes serão esclarecidas, né? Eles já tiveram acesso a algumas câmeras, imagens das câmeras e tal, né? Mas casos como esse, a gente fica... Quando você autoriza a polícia a matar desse jeito, né? Ter licença para matar, como eles pedem, injustiças, coisas assim vão acontecer, né? Então, nós temos que ter coragem de defender essa pauta, mesmo que eleitoralmente a gente tenha problemas, vamos dizer assim, com eles nos acusarem de defender bandido. Eu não tenho problema de fazer essa defesa. Eu fui o primeiro, César, parlamentar, acho que no Brasil, quando eu soube da morte do policial lá no Guarujá, fui o primeiro a colocar no Twitter assim, minha solidariedade à família, aos colegas de trabalho do policial Reis, né? Mas eu acho que isso não podemos assim tolerar que a polícia, porque aí no domingo já tinha notícia daquela operação de vários mortos, né, pela polícia. Falei, isso não autoriza a polícia ir lá fazer justiciamento, ato de vingança, né? E normalmente sobra para os pobres, né? Sobra para pessoas simples que às vezes não têm culpa nenhuma e acaba sendo... Então não podemos tolerar uma coisa dessas, né? Agora, há uma dificuldade, sim. Eu acho que nós precisamos ver com o governo federal, com o Flávio Dino, de que esse estudo que foi feito pela Câmara seja aproveitado, né? Porque é muito bom, ele dá orientação sobre como devem funcionar as Forças Armadas, as polícias e assim por diante, né? Então, é um bom estudo, mas me comprometo a trazer para vocês numa outra oportunidade, porque eu acho que é um modelo que nós podemos defender com toda tranquilidade, uma polícia cidadã. Porque é um problema, como você apontou, aqui em São Paulo, apesar de a gente estar vivendo um momento específico muito ruim, é um problema pior em outros estados, como na própria Bahia, que está sendo governada pelo PT há um bom tempo. E aí começam a surgir as críticas. Olha, mas o PT está criticando o que aconteceu em São Paulo, porém, lá na Bahia, a polícia é ainda mais violenta. E, de fato, os números provam isso. Não tem como lutar com 30 mortes numa operação aí, semelhante a essa aqui, né? De repressão ao tráfico, etc. Total. Né? Aí você tem dois problemas, né? O problema primário político, que é a inércia de governadores e dos governos federais na tentativa de achar uma resolução para isso. E o segundo problema é uma polícia insubordinada à política, em muitos lugares. Em alguns lugares mais do que aqui, inclusive. Polícias que se acham independentes da política. E isso gera um esquadrão da morte mesmo, né? Que acha liberado a fazer justiçamento em público, forjar a morte, como o deputado está explicando aqui, que pode ter ocorrido em São Paulo, um usuário de drogas que vivia na rodoviária do Tietê, aqui na capital de São Paulo, foi encontrado morto com 2 pistolas e carregado de drogas no Guarujá. Como isso? Precisa de explicação. Naquela favela. Na favela onde foi feita a operação lá, né? Sim. Então você tem esse problema, né? Esse problema em paralelo também.